Existem dores familiares que a razão nunca consegue explicar. Você olha para aquela pessoa e no fundo sente amor, mas ao mesmo tempo sente um peso impossível de entender. Tentam se reconciliar, tentam conversar, tentam recomeçar, e por algum tempo parece que tudo vai melhorar. Mas de repente, o afastamento volta, o silêncio volta, a dor volta. Como se alguma coisa invisível impedisse a paz de permanecer entre vocês. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez exista alguém da sua família que ocupa seus pensamentos há anos. Alguém que você nunca conseguiu esquecer completamente. Mesmo existindo mágoa, mesmo existindo distância, mesmo existindo feridas emocionais profundas. E o mais assustador é que algumas relações parecem carregadas desde o início. Como se duas almas já tivessem chegado nesta vida trazendo dores antigas, escondidas dentro delas. Agora pense comigo, por que algumas famílias vivem conflitos que parecem impossíveis de resolver? Por que certas relações familiares provocam emoções tão intensas, mesmo quando ninguém consegue explicar exatamente a origem daquele sofrimento? E por que algumas pessoas se afastam justamente de quem mais amam? Segundo reflexões profundamente associadas aos ensinamentos de Chico Xavier, existem reencontros familiares que não acontecem por acaso. Algumas almas se reencontram para amar, outras para aprender, para reparar, para perdoar. E talvez o afastamento que existe hoje dentro da sua família tenha raízes muito mais profundas do que você imagina. Porque existem dores espirituais que atravessam existências inteiras. Mas antes de continuar, eu quero te pedir algo muito simples. Se existe alguém da sua família que ainda mexe profundamente com sua alma, comente apenas: "Eu sinto isso", porque talvez esse afastamento tenha uma origem muito mais profunda do que você imagina. E o que vem agora costuma mexer profundamente até com pessoas que já conhecem o Espiritismo. Existem relações familiares que desafiam qualquer explicação lógica. Porque o amor existe, o carinho existe, a preocupação continua existindo. Mas mesmo assim, a convivência nunca encontra paz. Talvez você conheça alguém assim, uma pessoa da própria família que continua importante para você, mesmo depois de tantos conflitos, mesmo depois do afastamento, mesmo depois do silêncio. E o mais doloroso é perceber que vocês já tentaram de tudo. Conversaram, choraram, prometeram mudar, tentaram recomeçar inúmeras vezes, mas parece que alguma coisa sempre empurra a relação novamente para a distância, como se existisse um bloqueio invisível impedindo a harmonia. E talvez seja exatamente isso que faz tanta gente sofrer em silêncio. Porque quando existe amor, a pessoa não consegue entender por que o afastamento continua acontecendo. Segundo reflexões profundas presentes no Espiritismo, existem reencontros familiares que acontecem como provas espirituais. Almas que já viveram experiências difíceis em outras existências podem retornar nesta vida ligadas novamente pelos laços familiares. Nem sempre para viver facilidade, às vezes, para aprender perdão, humildade, paciência, reconciliação. E talvez seja por isso que certas relações parecem emocionalmente intensas desde o começo. Você já percebeu como algumas pessoas despertam emoções extremamente profundas dentro de você, mesmo sem fazer grandes coisas? Como determinados familiares conseguem tocar feridas que ninguém mais consegue alcançar? Talvez a origem disso seja muito mais antiga do que esta existência. Porque algumas dores da alma não começam nesta vida. E o mais inquietante é que muitas famílias passam anos tentando resolver conflitos apenas pela razão, sem perceber que existe também um aprendizado espiritual acontecendo por trás daquele sofrimento. O problema é que quando duas almas feridas se reencontram, o orgulho costuma falar mais alto que o amor. E o que vem agora costuma explicar por que algumas relações familiares carregam uma sensação tão estranha e difícil de entender. Existem pessoas da família que despertam em nós emoções difíceis de explicar. Às vezes, basta ouvir a voz daquela pessoa, e o coração já fica inquieto. Basta entrar no mesmo ambiente, e alguma tensão invisível toma conta da alma.
mesmo quando ninguém brigou, mesmo quando aparentemente está tudo em paz. Você sente como se existisse alguma coisa não resolvida, vibrando silenciosamente entre vocês. E talvez essa seja uma das experiências emocionais mais difíceis de carregar, porque a pessoa não consegue odiar completamente, mas também não consegue viver em paz. É como se existisse um laço invisível ligando duas almas através de dores antigas que nunca foram totalmente curadas. Segundo reflexões profundamente associadas ao espiritismo, alguns reencontros familiares acontecem justamente para oferecer novas oportunidades de reparação espiritual. Mas quando as feridas emocionais continuam abertas, os conflitos começam a se repetir de formas diferentes ao longo da vida. Você já percebeu como certas discussões familiares parecem sempre iguais? Os mesmos sentimentos, as mesmas dores, as mesmas reações emocionais, como se a relação estivesse presa num ciclo invisível que ninguém consegue interromper. E o mais doloroso é que muitas pessoas carregam dentro delas uma sensação constante de pendência emocional, uma tristeza difícil de explicar, uma culpa silenciosa, uma sensação de que alguma coisa importante nunca foi resolvida entre aquelas almas. Talvez seja por isso que alguns afastamentos continuam machucando mesmo depois de muitos anos. Porque quando existe apenas raiva, o coração se fecha, mas quando existe vínculo espiritual, a alma continua sentindo, continua lembrando, continua sofrendo em silêncio. E o que costuma machucar profundamente muitas pessoas é perceber que às vezes o problema nunca foi falta de amor. Talvez tenham existido feridas espirituais profundas demais para duas almas despreparadas conseguirem lidar naquela existência. E existe algo ainda mais delicado nisso tudo, porque algumas pessoas usam o orgulho para esconder dores emocionais que nunca tiveram coragem de enfrentar. E talvez o próximo sinal explique exatamente por que tantos afastamentos familiares duram anos, mesmo quando ainda existe amor entre aquelas almas. Poucas coisas afastam tanto duas almas quanto o orgulho silencioso, porque muitas vezes o problema nunca foi ausência de amor, foi excesso de dor escondida. Talvez você já tenha vivido isso. Duas pessoas da mesma família que claramente sentem falta uma da outra, mas nenhuma consegue dar o primeiro passo. Os anos passam, o silêncio aumenta, as datas importantes chegam, e ninguém tem coragem de quebrar a distância, mas no fundo, a saudade continua existindo. E talvez seja exatamente isso que torne certos afastamentos tão dolorosos, porque quando o vínculo espiritual é profundo, a alma sente a ausência mesmo quando a mente tenta fingir indiferença. Segundo reflexões presentes em O Livro dos Espíritos, muitas relações familiares funcionam como reencontros de aprendizado espiritual. Almas que já estiveram ligadas em outras experiências podem retornar para reparar dores antigas, desenvolver humildade e aprender reconciliação. Mas quando o orgulho domina a relação, o sofrimento começa a se prolongar por anos. Você já percebeu como algumas pessoas preferem continuar sofrendo a admitir que sentem falta de alguém? Preferem manter a distância a enfrentar a própria vulnerabilidade emocional. E aos poucos, o orgulho começa a se transformar numa prisão invisível. Porque por fora, a pessoa aparenta frieza, mas por dentro, continua emocionalmente presa àquela relação. O mais triste é que muitas famílias passam décadas inteiras esperando uma reconciliação que nunca acontece. Pais esperando filhos, irmãos esperando irmãos, filhos esperando uma palavra que nunca chega. E enquanto isso, o tempo continua passando silenciosamente. Talvez existam pessoas assistindo este vídeo agora, carregando dores familiares que começaram há muitos anos, feridas que nunca cicatrizaram completamente, palavras que nunca foram ditas, abraços que nunca aconteceram. E existe algo profundamente espiritual nisso tudo, porque algumas almas não se afastam por falta de amor. Se afastam porque ainda não conseguiram vencer a própria dor emocional. Mas o que vem agora costuma mexer profundamente até com quem já conhece os ensinamentos espíritas.
Porque, segundo o Espiritismo, existem famílias que se reencontram justamente para aprender aquilo que mais resistem em viver: o perdão. Nem toda família se forma apenas por afinidade espiritual. Essa é uma das reflexões mais profundas e difíceis de aceitar dentro do Espiritismo, porque muitas pessoas acreditam que os laços familiares existem apenas para trazer acolhimento, proteção e felicidade. Mas, segundo ensinamentos profundamente refletidos em O Evangelho segundo o Espiritismo, existem reencontros familiares que acontecem como oportunidades de aprendizado da alma. E talvez isso explique por que algumas convivências parecem tão difíceis desde o início. Você já percebeu como existem pessoas da própria família que despertam exatamente as dores que você mais tenta esconder? Como determinados familiares conseguem atingir feridas emocionais que ninguém mais alcança. Talvez isso não esteja acontecendo por acaso. Talvez existam almas que retornaram juntas nesta existência justamente para aprender aquilo que não conseguiram viver em outras experiências espirituais: o perdão, a humildade, a paciência, a compaixão. Porque algumas relações familiares não surgem para oferecer conforto imediato. Surgem para provocar transformação espiritual. E essa verdade costuma mexer profundamente com quem vive conflitos familiares difíceis há muitos anos. Imagine duas almas que já carregavam mágoas antigas, orgulho, feridas emocionais profundas. Agora imagine essas almas retornando juntas como pai e filho, irmãos, mãe e filha, parentes próximos. O reencontro acontece, mas as dores emocionais continuam existindo dentro delas. E então começam os conflitos que ninguém consegue explicar completamente. Discussões desproporcionais, distanciamentos repentinos, mágoas intensas, sensação constante de sofrimento emocional. Como se existisse algo invisível tornando aquela convivência pesada desde o início. O mais triste é que muitas pessoas passam a vida inteira enxergando apenas o conflito, sem perceber o aprendizado espiritual escondido dentro daquela dor, porque às vezes, a pessoa que mais feriu você também pode ser a alma que mais precisava aprender ao seu lado. E talvez você também tenha chegado na vida dela com esse mesmo propósito espiritual. Mas existe algo que poucas pessoas conseguem perceber a tempo. Nem toda oportunidade de reconciliação permanece aberta para sempre. E o que vem agora costuma provocar uma reflexão extremamente dolorosa sobre o tempo, o orgulho e os reencontros da alma. Existe um momento em que o afastamento deixa de ser apenas emocional e começa a machucar a alma. Talvez você conheça essa sensação. Os anos passam. A rotina continua. A vida segue aparentemente normal. Mas no silêncio da noite, determinadas lembranças ainda doem. Certos nomes ainda apertam o coração. Determinadas datas continuam despertando uma tristeza difícil de explicar. E o mais estranho é que mesmo depois de tanto tempo, aquela pessoa ainda ocupa um espaço emocional dentro de você, como se o vínculo nunca tivesse sido completamente quebrado. Segundo reflexões profundamente associadas ao Espiritismo, a alma reconhece laços que muitas vezes a razão tenta negar. Por isso, alguns afastamentos continuam provocando sofrimento mesmo quando existe distância há muitos anos. Porque quando o vínculo espiritual é profundo, a dor não desaparece facilmente. Você já percebeu como existem pessoas da família que continuam presentes emocionalmente? Mesmo sem contato, a pessoa tenta seguir em frente, tenta esquecer, tenta endurecer o coração. Mas alguma coisa dentro dela continua sentindo falta, continua esperando, continua sofrendo em silêncio. E talvez seja exatamente isso que machuca tantas almas. A sensação de que existia algo importante demais naquela relação, mas ninguém conseguiu salvar a tempo. Muitas pessoas carregam arrependimentos familiares profundos. Palavras que nunca disseram, abraços que nunca deram, perdões que nunca tiveram coragem de pedir. E aos poucos, essas dores começam a se transformar num peso espiritual silencioso. O mais triste é que o orgulho costuma convencer a pessoa de que ainda existe muito tempo.
Muito tempo para conversar. Muito tempo para reconciliar. Muito tempo para resolver. Mas a vida muda rapidamente, e existem reencontros que nunca acontecem da forma como imaginamos. Talvez existam pessoas assistindo este vídeo agora, sentindo uma saudade que tentaram esconder durante anos, uma dor emocional que nunca desapareceu completamente. Porque algumas almas permanecem conectadas mesmo através do silêncio. E existe uma reflexão extremamente difícil sobre isso tudo. Muitas pessoas descobrem tarde demais que o tempo espiritual não espera o orgulho humano. E o próximo alerta costuma tocar profundamente quem já perdeu alguém sem conseguir viver a reconciliação que desejava. Existem pessoas que acreditam que sempre haverá tempo. Tempo para ligar. Tempo para pedir perdão. Tempo para conversar. Tempo para reconstruir aquilo que foi quebrado. Mas a vida espiritual ensina algo profundamente doloroso. Nem todo reencontro acontece duas vezes da mesma maneira. Talvez seja por isso que tantas almas carregam arrependimentos silenciosos depois de certas perdas familiares. Porque enquanto o orgulho dizia, depois eu resolvo, o tempo seguia caminhando em silêncio, e um dia, a oportunidade desaparece. Você já percebeu como algumas pessoas passam anos esperando o outro dar o primeiro passo? Como existem famílias inteiras aprisionadas dentro de silêncios que ninguém consegue quebrar. Pais esperando filhos. Filhos esperando pais. Irmãos esperando irmãos. Enquanto isso, o amor vai sendo sufocado lentamente pela distância emocional. Segundo reflexões profundamente presentes no Espiritismo, muitas oportunidades de reconciliação fazem parte dos aprendizados da alma nesta existência. E talvez algumas pessoas estejam exatamente agora diante de uma dessas oportunidades, sem perceber a importância espiritual que isso possui. O mais assustador é que o orgulho quase sempre se disfarça de razão. A pessoa diz que está apenas se protegendo, diz que não vai mais aceitar sofrimento, diz que não sente falta, mas no silêncio, a alma continua carregando saudade, continua esperando uma palavra, continua sofrendo. Porque quando existe vínculo espiritual verdadeiro, o afastamento nunca é totalmente indiferente. E talvez seja exatamente isso que machuca tantas pessoas depois da partida de alguém. Elas percebem tarde demais que o amor ainda existia, que a saudade ainda existia, que o desejo de reconciliação nunca desapareceu completamente. Mas o tempo humano terminou antes que o orgulho acabasse. E poucas dores emocionais são tão profundas quanto perceber que uma relação poderia ter sido curada. Mas ninguém teve coragem de quebrar o silêncio primeiro. Talvez existam pessoas assistindo este vídeo agora, lembrando de alguém que partiu enquanto ainda existia distância entre vocês. Talvez exista uma dor dentro da sua alma que nenhuma explicação racional conseguiu aliviar completamente, porque alguns vínculos familiares continuam ecoando emocionalmente mesmo depois da morte. E o que vem agora costuma mexer profundamente com quem já viveu esse tipo de perda. Porque algumas almas só percebem o verdadeiro valor do reencontro quando já não conseguem mais voltar no tempo. Existe um tipo de silêncio que nunca mais desaparece. O silêncio de uma reconciliação que não aconteceu. Talvez essa seja uma das dores mais profundas que uma alma pode carregar. Porque depois que alguém parte, não existe mais orgulho que faça sentido. Não existe mais discussão importante. Não existe mais necessidade de vencer. Tudo o que permanece é a lembrança daquilo que poderia ter sido diferente. E talvez seja exatamente isso que faz tantas pessoas sofrerem em silêncio durante anos. Você já percebeu como algumas perdas despertam arrependimentos que nunca existiam antes? Enquanto a pessoa estava presente, o orgulho parecia maior. A distância parecia suportável. O silêncio parecia definitivo. Mas depois da partida, a alma começa a enxergar tudo de outra forma. As palavras que nunca foram ditas, as mensagens que nunca foram enviadas, os abraços que nunca aconteceram. E então nasce uma dor emocional difícil de explicar. Porque quando existe vínculo espiritual verdadeiro,
A ausência física não apaga completamente a conexão da alma, segundo reflexões profundamente associadas aos ensinamentos espíritas. Os laços espirituais continuam existindo além da matéria. Por isso, alguns reencontros interrompidos continuam provocando sofrimento mesmo após a morte. A alma sente, a consciência lembra. O coração continua tentando encontrar aquilo que perdeu, e talvez seja por isso que certas saudades parecem eternas. Você já sentiu como se existisse algo inacabado com alguém que partiu? Como se uma conversa ainda estivesse faltando? Como se seu coração ainda estivesse esperando uma reconciliação que não aconteceu em vida? Muitas pessoas vivem exatamente esse sofrimento. Carregam culpas silenciosas. Carregam arrependimentos profundos. Carregam a dor de perceber tarde demais que o amor ainda existia por trás do afastamento. E o mais triste é que algumas almas passam anos tentando fugir dessa dor, sem conseguir. Porque existem vínculos espirituais que continuam pedindo cura mesmo depois da separação física. Mas o Espiritismo também traz uma reflexão profundamente consoladora sobre isso. Nem toda oportunidade termina com a morte. Nem todo reencontro se perde para sempre. E o que vem agora costuma trazer esperança para almas que acreditavam ter perdido completamente a chance de reparar certas dores familiares. Talvez uma das mensagens mais consoladoras do Espiritismo seja esta: nenhum vínculo verdadeiro da alma desaparece completamente, porque enquanto existe amor, ainda pode existir aprendizado, ainda pode existir transformação, ainda pode existir cura espiritual. E talvez você precisasse ouvir isso hoje. Muitas pessoas vivem carregando a sensação de que perderam para sempre a oportunidade de reparar determinados afastamentos familiares. Acham que tudo terminou. Acham que já não existe mais caminho. Acham que a dor será eterna. Mas, segundo reflexões profundamente presentes em O Evangelho segundo o Espiritismo, o amor sincero possui uma força espiritual que atravessa até mesmo as separações mais difíceis. Isso não significa aceitar abusos, não significa ignorar dores profundas, não significa romantizar relações destrutivas. Significa compreender que algumas almas ainda podem encontrar caminhos de transformação através da oração, da compreensão e do despertar emocional. Você já percebeu como certas mensagens chegam exatamente quando a alma está cansada? Como determinados vídeos parecem tocar feridas que ninguém conhecia? Talvez não seja coincidência. Talvez sua alma esteja tentando mostrar que ainda existe algo importante para compreender sobre esses afastamentos. Porque existem pessoas que passam anos alimentando apenas o sofrimento, sem perceber que também precisam alimentar compaixão, não necessariamente pela outra pessoa, mas pela própria alma. O perdão espiritual não apaga o passado, mas impede que a dor continue controlando sua vida para sempre. E talvez essa seja uma das libertações mais difíceis da existência humana. Aceitar que algumas relações nunca serão perfeitas, mas ainda assim podem ensinar algo profundamente transformador. Segundo ensinamentos presentes em O Livro dos Espíritos, cada experiência difícil pode se tornar oportunidade de evolução quando a alma escolhe consciência em vez de revolta. E talvez seja exatamente essa escolha que esteja diante de você agora. Continuar alimentando feridas antigas, ou começar lentamente um processo de cura emocional e espiritual. O mais bonito é que muitas reconciliações começam primeiro dentro da alma, antes da conversa, antes do reencontro, antes do abraço. Porque quando o coração começa a abandonar o orgulho, alguma coisa espiritualmente começa a mudar. E existe uma verdade profundamente emocionante sobre tudo isso. Talvez alguns afastamentos familiares nunca tenham sido castigo. Talvez tenham sido oportunidades difíceis de evolução espiritual. E o que vem agora costuma transformar completamente a forma como muitas pessoas enxergam os próprios conflitos familiares. Talvez a maior dor das relações familiares não seja o afastamento. Talvez seja nunca compreender por que determinadas almas se encontram através de tanto sofrimento. Porque quando a pessoa olha apenas para os conflitos, tudo parece injusto, as mágoas parecem impossíveis de superar.
As feridas parecem profundas demais, e o coração começa a acreditar que aquela relação nasceu apenas para provocar dor. Mas o Espiritismo traz uma reflexão que costuma transformar completamente a forma como muitas pessoas enxergam a própria história familiar. Nem todos os reencontros acontecem para oferecer conforto imediato. Alguns acontecem para despertar a alma, para quebrar orgulho, para ensinar humildade, para desenvolver compaixão, para mostrar aquilo que o espírito ainda precisava aprender. E talvez seja exatamente por isso que certos vínculos familiares parecem tão intensos. Porque algumas almas já chegam nesta existência carregando histórias emocionais muito antigas entre si. Histórias que a consciência humana não lembra, mas que o espírito ainda sente profundamente. Você já percebeu como determinados familiares despertam exatamente as emoções que você mais tenta controlar? Como certas relações parecem tocar feridas escondidas dentro da alma. Talvez isso não aconteça por acaso. Talvez exista um aprendizado espiritual acontecendo por trás de toda essa dor. Segundo reflexões profundamente associadas aos ensinamentos de Chico Xavier, nenhuma experiência difícil chega à vida sem possibilidade de crescimento espiritual. E talvez algumas famílias não tenham se reencontrado para viver facilidade. Talvez tenham se reencontrado para aprender aquilo que ainda não conseguiram desenvolver em outras existências. O perdão, a paciência, o amor consciente, o desapego do orgulho, a humildade emocional. Isso não significa aceitar sofrimento destrutivo. Não significa permanecer em relações abusivas. Significa compreender que até mesmo as dores familiares podem carregar significados espirituais profundos. E talvez sua alma tenha chegado até este vídeo justamente porque precisava enxergar isso de outra forma. Talvez você tenha passado anos perguntando: por que isso aconteceu comigo? Quando, na verdade, a pergunta espiritual talvez fosse: o que minha alma precisava aprender através dessa experiência? Finalmente, existe uma verdade que costuma tocar profundamente quem vive conflitos familiares difíceis. Algumas almas passam vidas inteiras tentando aprender aquilo que o orgulho impede em poucos minutos. O valor do amor antes que o tempo leve a oportunidade embora. Se essa reflexão falou diretamente com sua alma, comente: que minha alma aprenda. E envie este vídeo para alguém que esteja sofrendo por um afastamento familiar. Porque às vezes, uma única reflexão pode despertar uma reconciliação que parecia impossível.